Fala pessoal, aqui é o Júnior. Esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo bem completo entre 3 fundos imobiliários, na verdade é um ETF de fundos imobiliários, que é o IFIX 11, e 2 fundos de fundos passivos, o KIZU 11 e o IFIE 11. Esses 3 ativos chegaram recentemente ao mercado, chegaram no ano de 2020 ao mercado, e eles têm o objetivo de facilitar a sua vida na hora de investir em fundos imobiliários. Isso porque eles contam com uma diversificação maior, eles são ETF, fundos de fundos, e eles supostamente têm uma metodologia de seleção de ativos melhor. Então vamos conferir isso aí, vamos ver qual deles é o melhor e se vale a pena investir. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pular alguns conceitos básicos, como o que é um ETF, o que é um índice, a diferença entre um ETF e um fundo de fundo passivo, vantagens, desvantagens, tá? Eu vou pular isso aí para a gente ir direto para o comparativo, mas se você julgar que vale a pena fazer um vídeo mais conceitual sobre isso, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, o XFIX 11 é o primeiro ETF de fundos imobiliários. E o objetivo dele é apenas replicar, de forma automática, o principal índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Já o KIZU 11 é um fundo de fundos passivo, com gestão passiva, e o objetivo dele é apenas replicar o índice Suno 30, criado pela Suno Research. A gente vai ver como é que funciona esse índice. E tem também o IFIE 11, que também é um fundo de fundos passivo, com gestão passiva, que tem o objetivo de replicar o índice IFIE, que foi criado pelo Banco Inter. Como eu falei, são fundos bem recentes. O IFIX 11 foi criado em novembro de 2020 e o KIZU 11 e o IFIE 11 foram criados em setembro de 2020. A taxa de administração do XFIX 11 é fixa em 0,30% ao ano e a taxa do IFIE 11 também 0,30% ao ano. Já a taxa do KIZU 11 é variável e depende do tamanho do patrimônio do fundo. Se o patrimônio for até 200 milhões de reais, essa taxa vai ser de 0,65% ao ano. Se o patrimônio for entre 200 milhões e 1 bilhão de reais, a taxa vai ser de 0,60% ao ano. E quando o patrimônio ultrapassar 1 bilhão de reais, a taxa vai ser de 0,5% ao ano. Atualmente a taxa está em 0,65%. Então eu acho essa taxa um pouco salgada, né, se você comparar com 0,30% dos outros, principalmente por ser um fundo de fundos passivo, gestão passiva, ele apenas replica um índice, ele não tem tanto trabalho. A tendência são os ETFs e fundos passivos reduzirem as suas taxas, então vamos ver se de repente no futuro ele vai fazer uma redução. O XFIX 11 foi desenvolvido e é gerido pela XP, quem administra o KIZU 11 é a Vortex, e quem criou e gerencia e administra o IFIE 11 é o Banco Inter. Agora sobre o investimento inicial. Lembrando que nos fundos imobiliários você pode comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas, não tem lote mínimo, você pode comprar qualquer quantidade de cotas individuais, tá? Fica à vontade. Então o XFIX 11 ele foi criado com um preço mínimo, valor da cota, de R$10. Lembrando que esse preço vai variar, o mercado que dita o preço, mas ele começou com R$10, é um valor bem acessível, enquanto o KIZU 11 e o IFIE 11 começaram com um preço de R$100 por cota. Agora vamos ao principal, que é a estratégia de cada um desses fundos. O XFIX 11 tem o objetivo de replicar o índice IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários hoje, composto hoje por 81 ativos. Então ele é um fundo muito bem diversificado, ele é um ETF de fundo imobiliário muito bem diversificado. E aí, o IFIX tem uma metodologia própria. E o que é uma metodologia? É um conjunto de critérios que o índice vai usar para selecionar quais ativos vão fazer parte dele ou quais vão ser excluídos. Então essa metodologia começa, primeiro selecionando aqueles ativos com maior volume de negociação e também que estiveram presentes em 95% dos últimos pregões dos últimos 12 meses. E aí depois ele cria um ranking baseado no valor de mercado de cada ativo, ou seja, quanto maior o valor de mercado do ativo, maior o peso desse ativo no índice, sendo que nenhum ativo pode ultrapassar o peso de 20% no índice. Já o KIZU 11 segue outro índice, o Suno 30, que foi criado pela Suno Research, e esse índice é diferente do IFIX, tá? É uma outra metodologia que eu acho bem interessante. O Suno 30, ele está mais ou menos alinhado com a minha forma pessoal de investir em fundos imobiliários. E aí o índice Suno 30, e portanto o KIZU 11, que investe nele, eles são compostos por 30 ativos.
Esses ativos podem ser fundos de papel, fundos de tijolo ou fundos híbridos. E o diferencial dele, enquanto o IFIX ele priorizava volume de negociação, ou seja, pegava os fundos com maior volume de negociação primeiro, o KIZU 11, o Suno 30, ele vai priorizar os fundos com maior patrimônio líquido, mas também que atendam a 4 critérios. Primeiro, ter distribuído algum provento nos últimos 12 meses. Segundo, o fundo tem que fazer parte do IFIX, que confere a ele uma maior liquidez. Terceiro, não pode ser um fundo de fundos. Por que isso é muito interessante? Um fundo imobiliário já tem a taxa dele de administração, tá? Se você investe num fundo de fundo, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, você paga taxa sobre taxa. Então, se o KIZU 11 investisse também em fundos de fundos, você pagaria taxa sobre taxa sobre taxa. Então, a gente não quer isso. Então, eu acho isso bem legal. E o quarto critério é que os fundos têm que ter mais de um imóvel, ou seja, ele exclui fundos monoativos. E por que isso é interessante também? Porque os monoativos são mais arriscados, com mais imóveis o risco é menor. E por fim, um ponto que eu acho muito interessante é que o KIZU 11 ele dá o mesmo peso para cada um dos 30 ativos, o que é diferente do IFIX e do XFIX 11, que dá o peso de acordo com o valor de mercado, ou seja, quanto maior o valor de mercado, maior o peso no índice. E aí, por que no geral, fundos que dão peso igualitários, né, o mesmo peso, tendem a ser melhores que fundos que dão peso de acordo com o valor de mercado? O que acontece é o seguinte, imagina um fundo imobiliário que tem 1 milhão de cotas no mercado, e cada cota custa R$10. Então o valor de mercado dele é de 10 milhões de reais. E aí meses depois, a cota valorizou para R$15, ou seja, ele ficou 50% mais caro, de 10 foi para 15. E o valor de mercado dele agora é de 15 milhões de reais. A quantidade de cotas continua a mesma. Então, um índice que segue essa estratégia de dar peso conforme o valor de mercado, agora vai ter que comprar mais desse fundo só porque ele ficou mais caro. Então, está comprando um fundo agora 50% mais caro. E o que a gente quer é justamente o contrário, é comprar mais daqueles fundos que ficaram mais baratos. Já um fundo que investe com o mesmo peso em cada um dos ativos, quando um ativo fica 50% mais caro, ele vai ter que voltar o peso desse camarada para baixo, para ser igual aos outros ativos. Então ele vai pegar parte dessa valorização, desses 50%, vai vender, vai realizar o lucro e vai colocar esse lucro naqueles outros fundos imobiliários que ficaram para trás, que estão na baixa. Então ele vai vender um pouco na alta para comprar na baixa, o que faz todo sentido. Só que essa estratégia tem um ponto negativo, que é de você girar mais a carteira, fazer mais vendas e, portanto, pagar mais imposto. Então, recapitulando, o ETF XFIX 11 segue o índice IFIX, que hoje tem 81 ativos, e ele dá o peso de cada ativo conforme o valor de mercado de cada ativo. Enquanto isso, o KIZU 11, que segue o índice Suno 30, seleciona 30 ativos e dá o mesmo peso para cada um deles. E aí tem o IFIE 11, que segue um outro índice, tá? Um terceiro índice chamado IFIE. Esse índice também seleciona 30 ativos, igual ao KIZU 11, mas ele dá o peso de acordo com o valor de mercado, assim como o XFIX 11. Então ele tem um pouquinho dos dois. Mas o IFIE 11 tem 3 características bem interessantes. A primeira é que ele limita o peso de cada ativo em 10%, diferente do XFIX 11, que limita em 20%. Então eu acho isso melhor, porque você concentra menos, tá? Você tem maior diversificação. O segundo ponto é que ele investe apenas em fundos do tipo tijolo, com foco em renda, ou seja, ele só vai investir em fundos com imóveis já construídos e alugados para gerar renda. E qual a consequência disso? Ele vai acabar excluindo fundos de papel, fundos de fundo e fundos de desenvolvimento. E eu acho isso legal, porque você tem um foco mais em fundos de tijolo, é a minha estratégia também pessoal, eu prefiro assim, porque o fundo de tijolo tem imóveis prontos ali, é mais visível, mais palpável, é mais fácil do iniciante se identificar com aqueles ativos ali. E o terceiro ponto é que os ativos do IFIE 11 também devem constar no índice IFIX, o que garante uma boa liquidez para esses ativos. E agora vamos falar de um ponto muito importante e polêmico, que é a distribuição de proventos, dos aluguéis dos FIs. Nenhum ETF no Brasil distribui rendimentos, proventos, dividendos. E o XFIX 11, que é um ETF de fundos imobiliários, também não distribui. O que ele faz é reinvestir automaticamente esses proventos para você, e isso tem 3 pontos negativos. O primeiro problema é que se você está na fase de acumulação, tudo bem, você não precisa desses rendimentos. Mas se você está na fase de usufruto, ou seja, lá na aposentadoria,
você não pode contar então com o XFIX 11 porque ele não cumpre o principal papel de fundo imobiliário, que é colocar todo mês o dinheiro na sua conta corrente para a gente viver de renda passiva. Mas aí alguém poderia argumentar que a ideia do ETF é facilitar ao máximo a sua vida e por isso, se ele não distribui rendimentos para você, se ele reinveste automaticamente, é menos um trabalho para você, você não tem que se preocupar. Ok, tudo bem, mas quando eu precisar desse dinheiro, eu não vou ter acesso a esses rendimentos, então o que eu vou ter que fazer vai ser vender parte das minhas cotas. Então é como se os rendimentos fossem embutidos, tá, nesse valor, nesse montante que vai crescendo, só que agora, ao vender as cotas, eu vou ter que pagar imposto de renda em cima desse lucro das cotas. Sendo que se eu tivesse recebido os dividendos, os proventos, eu não pagaria imposto de renda, tá? Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, essa é a principal vantagem, na minha visão, do fundo imobiliário, essa isenção de imposto de renda. E o terceiro problema é que como o XFIX 11 ele dá um peso pelo valor de mercado de cada ativo, ou seja, quanto maior o valor de mercado, maior o peso no índice, você vai acabar usando esses rendimentos que são reinvestidos para comprar mais aqueles fundos que estão mais caros. E deveria ser o contrário, você ter acesso aos rendimentos e você pegar aqueles fundos que estão mais baratos, que estão com a margem de segurança bom, e você priorizar comprar esses fundos. Enquanto isso, o KIZU 11 e o IFIE 11 fazem um papel padrão do fundo imobiliário, que já é esperado, que é distribuir sim os rendimentos. Então, nesse ponto, o XFIX 11 eu acho bem complicado essa história de não distribuir dividendos. E o último ponto que a gente vai ver, também muito importante, é sobre o imposto de renda. Os ETFs em geral, como o BOVA11 e Small11, eles pagam 15% de imposto de renda sobre o lucro na venda das cotas. Porém, o XFIX 11 é diferente. O artigo 37 da Instrução Normativa 1585 de 2015 da Receita Federal determina que ETFs de fundos imobiliários pagam 20% de imposto de renda, o que é mais um ponto negativo para o XFIX 11. Mas como o KIZU 11 e também o IFIE 11 também pagam 20% de imposto de renda sobre o lucro na venda das cotas, na verdade todos os fundos imobiliários pagam 20% de imposto, os três acabam ficando no mesmo patamar nesse quesito. Então pessoal, vale a pena investir em algum desses três fundos? Eu acho que se você está disposto a estudar um pouco, acompanhar os seus ativos, você fazer a sua própria seleção, investindo diretamente em fundos imobiliários, vai te dar uma rentabilidade maior e vai te dar uma segurança maior nos seus investimentos. Já se você está começando agora, está perdido, ou então não tem tempo, ou não quer estudar tanto, você quer uma forma mais diversificada, mais prática, mais segura de investir, esses três ativos podem ser uma boa opção para você. Mas qual deles é o melhor? Bem, vamos lá. O XFIX 11 não distribui rendimentos, então eu acho isso muito complicado. Para mim, de cara, eu cortaria ele. Então agora, entre o KIZU 11 e o IFIE 11, eu ficaria com o KIZU 11, principalmente por ele dar o mesmo peso para cada ativo. Esse critério, essa estratégia me agrada muito. Então essa é a minha opinião, tá? Não é uma recomendação, é o que eu faria, de repente até mudo de ideia no futuro, mas a princípio eu escolheria o KIZU 11, mas eu não invisto em nenhum desses três, não pretendo investir, prefiro eu mesmo fazer a minha análise e investir diretamente em fundos imobiliários. Acredito que você também deveria fazer isso. Inclusive você pode usar esses três ativos como um ponto de partida, para você ver quais ativos estão dentro deles, tá? Em cada um desses fundos, e ver, de repente, desses ativos quais estão mais baratos, estão mais interessantes para você investir naquele momento. Então deixa aqui nos comentários qual dos três você prefere, você investiria, ou se você não investiria de jeito nenhum nesses três, tá? Então qualquer dúvida deixa nos comentários, abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.